as coisas não acontecem do jeito que eu quero. Em lugar de ficar triste é melhor quando eu espero pra saber o porquê, o que o Senhor quer me mostrar, o que Ele quer dizer quando não faz aquilo que o meu coração quer mais. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso Café com Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versos 3 ao 5. Assim diz a palavra do Senhor. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. A saudação, graça e paz é comum nas cartas de Paulo e também era comum nos seus dias, em cartas seculares da antiguidade. A diferença é que o apóstolo ele dá um sentido espiritual para essa saudação comum nos seus dias. O judeu saudava o seu compatriota com a paz, shalom. O grego saudava o seu patrício, o seu compatriota, com a graça. Paulo vai saudar os irmãos, os cristãos, com a graça e a paz. É uma maneira de unir judeus e gentios num só povo, os cristãos. Graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. A saudação do apóstolo nos traz um refrigério, pois a graça redime o pecador. Pois ele se entregou por nós, diz Paulo. Isso é graça. E a paz acalma o coração e a consciência, pois ele nos resgatou da presente era perversa. Ou seja, por termos esperança, temos a paz dentro de nós. Para os judeus e os gregos, é simplesmente uma saudação, onde o doador está desejando coisas boas. Mas para os cristãos tem um significado especial. Graça é o favor imerecido, alcançado de Deus, pois tudo ocorreu segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A graça envolve o perdão de Deus, a salvação, a regeneração e o amor de Deus concedido a pessoas que não merecem. Vale a pena lembrar que antes de entrar em qualquer assunto com os nossos irmãos, precisamos aprender, como Deus, a perdoar, porque Ele nos perdoou. E toda conversa é para que haja o arrependimento, pois o irmão foi salvo e regenerado por Cristo Jesus. Paulo está entrando numa conversa difícil com os Gálatas, mas ele começa unindo-se aos irmãos, oferecendo a graça e a paz em seus corações. Senhor significa que Ele, Jesus, é o nosso Messias, é o ungido de Deus,
o nosso libertador divino. O pecado e a consciência podem nos atormentar, mas Cristo derrotou esses inimigos agora e para sempre, e para sempre. Por isso temos oportunidade de glorificar a Deus pelo bem que Ele nos fez ao nos oferecer a sua graça e a sua paz em nosso coração. Somente os cristãos possuem este conhecimento vitorioso que nos é dado do alto. 2 vocábulos tão simples, graça e paz, constituem a essência do cristianismo. Mas nós só podemos dar aos outros aquilo que nós experimentamos do próprio Deus. Nós não podemos dar aos outros aquilo que não temos. Mas se gozamos da graça de Deus e da sua paz em nosso interior e compreendemos a influência que isso tem em nossas vidas, nós temos a paz que podemos dar ao mundo, a verdadeira paz. Certamente, se Deus nos preencheu com a sua graça e com a sua paz, nós temos condições de dar aos outros aquilo que Ele nos deu. Compreender a graça pode nos ajudar a caminhar em santidade diante de nosso Deus e em paz com Ele, sabendo que não vamos ser destruídos, mas certamente estamos passando por esse mundo porque fomos resgatados desta presente era perversa. Grande parte das nossas lutas contra o pecado seriam vencidas se buscássemos uma compreensão melhor da graça que nos alcançou. Pois se fomos alcançados pela graça, gozamos da paz de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A paz nos dá esperança e segurança de que podemos entrar na presença do Pai e glorificar o seu nome e seremos aceitos por Ele. Paz é o que temos da parte de Deus por sabermos que não vamos ser banidos da sua presença para sempre, pois fomos resgatados desta presente era perversa. A paz de Deus nos ajuda em nossa fidelidade a Ele, pois as circunstâncias podem mudar, o pecado pode nos assolar, mas se descansarmos nos braços de nosso Senhor e lembrarmos que Ele se entregou por nós, a fim de nos resgatar dessa era perversa, no meio das circunstâncias adversas, teremos paz em nosso interior. A paz envolve bem-estar, saúde espiritual, algo pleno, completo, harmonia entre as partes, mas pode significar também um bem-estar espiritual que nos ajuda a lidar com as circunstâncias adversas desta vida. Um dom de Deus dado aos homens, a fim de que cada um possa lidar com as suas lutas, porque a esperança que fora perdida nos foi concedida novamente quando Ele se entregou por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta era perversa. A paz espiritual é dada por Deus, ou seja, é o fato de sabermos que não vamos ser destruídos por Ele. E nisso deve haver completa paz. Porque Ele nos reconciliou consigo mesmo. A paz de Deus não é a ausência de discórdia entre os homens. Não é a ausência de conflitos ou dificuldades. Mas é paz interior entre o homem e Deus, mesmo diante das dificuldades.
Vamos fazer da graça e da paz de Cristo o árbitro entre nós, o juiz entre nós, lembrando que quem recebeu perdão deve perdoar. Quem recebeu salvação deve levar aos outros aquilo que recebeu. Deste modo, Deus é glorificado e daremos aos outros aquilo que recebemos de Deus. Talvez, no meio do caminho, encontraremos a obstinação, a teimosia, querendo nos desviar do caminho da graça e da paz que recebemos. Talvez sejamos volúveis e sejamos jogados de um lugar para outro, ou levados de um lugar para outro, por causa das dificuldades que passamos. E em alguns momentos, por conta disso, podemos nos encontrar no mar do desânimo, querendo nos afastar da graça e da paz que recebemos. Nessas horas, é bom sempre lembrar que encontraremos o auxílio divino, nos oferecendo de novo a sua graça e a sua paz. Que Deus nos abençoe e que no meio das dificuldades nós possamos lembrar que temos ao nosso lado o maior presente que Deus nos deu, a graça, a salvação. E com isso, gozamos de uma paz que o mundo não conhece e que nos capacita a levar aos outros aquilo que recebemos. A você, meu caro ouvinte e amigo, graça e paz. Que Deus te abençoe. Quando a gente acredita que Deus toma conta da nossa vida, e é tão bom saber que Ele vai suprir qualquer necessidade que eu senti. Deus pode qualquer necessidade.